Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência num período bastante difícil que todas nós mamães acabamos atravessando com os nossos bebês, que é o período das temíveis cólicas. Aqui em casa o negócio foi intenso, mas eu descobri algumas medidas aqui que amenizaram um pouco as dores do Bernardo e acabaram com certeza aliviando a família inteira junto. Então eu espero que vocês gostem e que possa colaborar com um momento tão delicado que todas nós atravessamos. As cólicas normalmente aparecem de 2 a 3 semanas após o nascimento do bebê. Aqui em casa foi exatamente isso que aconteceu. Com 23 dias de vida, o Bernardo começou a apresentar realmente essas dores. Houve uma mudança muito grande no comportamento dele. Ele era um bebê super calmo e de repente ele ficou agitado, ficou chorão, nada acalmava ele. E aí algumas características realmente dessa dor. Quando eu colocava ele para amamentar, ele arqueava as costas, às vezes dava uma puxadinha até no meu bico, encolhia as perninhas, chorava e foi um período inclusive que toda vez que ele tinha bastante dor, ele queria muito o meu peito. O que também é um problema, porque quanto mais leite o bebê ingere, mais cólica ele vai ter. Só que por muitas vezes eu acabava colocando no peito porque era a única maneira que eu tinha de confortá-lo, de acalmá-lo e de alguma maneira dar um alívio, nem que fosse imediato. Eu relatei isso, todas essas características para o pediatra, constatamos de fato que era o período de cólicas e aí a gente começou com algumas medidas aqui. Primeiro, em relação à minha alimentação, eu cortei alguns alimentos que dizem que colaboram para a cólica do bebê. Então eu cortei o chocolate, eu cortei o leite, a cafeína, gorduras de modo geral. Não tive resultado com isso. Algumas pessoas defendem que a alimentação da mãe não tem a ver com as cólicas do bebê, porque essas cólicas na verdade acontecem por conta de uma imaturidade do sistema digestivo do bebê. Então ele está ali com movimentos intestinais ainda descontrolados, ou por conta da imaturidade mesmo do intestino, ou até por conexões cerebrais que ainda não estão maduras o suficiente para coordenarem esses movimentos. Que então, independente da alimentação que a mãe tenha, o bebê vai continuar com essa cólica e que a gente precisa aguardar a maturação natural do sistema digestivo de cada um. Só que, gente, mãe, né? Mãe é mãe, a gente se sente culpada, a gente acha que a gente é responsável e tudo que falam pra gente fazer, a gente acaba fazendo. Eu acho válido tentar, tem mães que relatam uma melhora, no meu caso foi a mesma coisa. Além dessa medida da alimentação, o pediatra do Bernardo passou para ele 2 remédios. Um era de fato para dor, um analgésico, e o outro era um antigases, porque ele tinha realmente muita dificuldade em fazer cocô e em expelir também os gases. O antigases funcionou um pouquinho. Realmente, quando eu dava, ele liberava mais fácil. Agora, o remédio, gente, para dor não funcionava. Eu não sabia mais o que fazer. Eu passava madrugadas e madrugadas com o Bernardo acordado, chorando. E eu, assim, já estava cansada. Era um zumbi, assim, em forma de gente. Mas, talvez, por conta do quentinho do colo, talvez pela segurança da mãe, a única coisa que acalmava ele era trazer ele para perto de mim, nesse contato pele a pele. E assim ficamos por alguns dias. Aqui em casa, graças a Deus, não se estendeu muito esse período. Foi mais ou menos 1 mês e meio que ele passou realmente com muita crise de cólica, mas eu acho até que foi breve, perto dos relatos que eu escuto. Agora foi intenso, realmente não tinha hora, não tinha lugar, não tinha alimentação minha, ele sofreu muito com isso. Algumas medidas que os pediatras recomendam e as mamães também recomendam funcionaram um pouco para o alívio das cólicas, que são bolsa de água ou de gel quente. Isso dava um conforto imediato para o nenê. Eu usava essa daqui, que ela é interessante, eu quero mostrar para vocês, porque ela vem, olha, com esse paninho, já na medida da bolsa, porque a gente tem que tomar muito cuidado, galera, com queimaduras. É mais comum do que a gente imagina. Então você tira aqui do paninho, coloca no micro-ondas, volta aqui e coloca no bebê. Sempre, claro, testa antes em você a temperatura, para evitar qualquer tipo de acidente. E aí coloca na barriguinha do nenê. Às vezes eu colocava
a bolsa aqui e colocava o Bernardo virado de bruços, porque ajuda bastante quando o bebê fica virado de bruços, ou às vezes eu segurava ele normal e colocava em cima da barriguinha dele, até quando ele estava amamentando. Isso dá um alívio imediato. Eu ganhei também um outro produto super interessante e que eu achei que funcionou até melhor do que só o gel quente. No caso, ele é um cachorrinho, tá? Isso daqui é uma bolsa de ervas. Então tem camomila, eu não sei exatamente todos os ingredientes que tem aqui, mas são todos ingredientes calmantes. E aí você coloca desse jeito, mesmo com o cachorrinho, com o tecido e tudo no micro-ondas, por 30 segundos. E aí eu já também colocava direto na barriga dele e eu sentia muito efeito com esse tipo de bolsa, vamos dizer assim. Você encontra pela internet, se você digitar bolsa para cólicas, bolsa com ervas para cólicas, você vai encontrar bastante modelo e é interessante por isso, você não precisa ficar tirando a capinha, é super prático, já vai direto, em qualquer lugar você consegue carregar, porque em qualquer lugar tem um micro-ondas ali para você esquentar e isso aqui aliviava bastante a gente. Ainda sobre o quentinho, que eu acho que tem realmente um efeito muito grande nesse momento, eu deixava o Bernardo na banheira, naquela almofada de banho que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, eu deixava ele de bruços na almofada de banho, numa água bem quentinha e vinha com um chuveirinho também com uma água quente e ficava jogando nele, porque o quentinho acho que relaxava, dava um acalento e aí finalmente ele conseguia fazer cocô. Só que acontece, eu já acho que umas 2 ou 3 vezes aconteceu dele fazer na banheira. E é um super alívio, porque até a feição deles muda na hora que eles conseguem realmente dar um alívio de dor imediato. Mas aí fica aquela sujeira, né, na banheira, você tem que tirar água e dar banho de novo. E aí eu peguei e comecei a usar essa fralda de piscina. Essa daqui é da Huggies, chama Little Swimmers. Foi a única que eu usei na água, não sei se tem outras disponíveis, mas ela é muito boa, ela realmente segura tudo assim. Então, muitas vezes eu colocava a fraldinha nele e levava para o banho justamente para ele conseguir fazer cocô, aliviar e parar com aquele choro que era assim uma coisa incontrolável. Também que na época o pediatra me recomendou para ele conseguir, para facilitar fazer o cocô, é o uso de supositório de glicerina. Só que não era para introduzir o supositório, ele me recomendou só estimular. Então você introduzia só uma pontinha, introduz e tira, e isso estimula, ajuda o bebê a fazer cocô. As pessoas falavam assim, vai viciar o bebê, ele não vai conseguir depois fazer cocô por conta. E um monte de coisa que a gente escuta, né, gente? Porque opiniões vêm de todos os lados. Eu tinha um pouco de receio, sim, eu pensava em tudo que eu escutava, eu filtrava, só que na hora o desespero dele era tão grande que eu falava assim, filha, se viciar a gente dá um jeito de desviciar depois. Eu vou fazer o que tem que fazer para ele conseguir aliviar. E eu usei bastante, viu, gente, esse supositório de glicerina e nunca tive problema. Depois da maturação intestinal dele, ele vai até hoje assim, faz o cocôzinho dele sozinho, tranquilo. Não tive esse problema aqui em casa. Recomendo o uso também, claro, sempre falando com o seu pediatra antes, mas é um produto que nos ajudou bastante aqui também. Agora, de todos os remédios disponíveis no mercado hoje, que até que o pediatra recomendou, para dor, nenhum deles funcionava aqui em casa. E aí conversa com um, conversa com outro, amigos que tiveram filhos, todos eles foram unânimes em me recomendar esse remédio aqui, que com certeza você já ouviu falar, que é o Colic Calm. Quando esse remedinho entrou na minha vida, acabaram-se os nossos problemas. Foi inacreditável o efeito imediato que ele teve em relação às cólicas do Bernardo. Ele vem junto com essa seringa aqui, ó, e até 9 quilos, a dose recomendada é 1,25 ml. É bem pouquinho que coloca e você não tem dificuldade para dar para o bebê porque ele tem um sabor bem gostoso. Todos esses bebês que eu conversei, né, com os pais e o Bernardo também, pegou super bem esse remédio. Ele é assim, gente, quase uma graxinha preta. Então, quando você usa até, você vê essa graxinha no cocô. Primeira vez eu até assustei, porque sai uma coisa bem preta mesmo. Mas depois eu falei com o pediatra, é normal. Ele sim recomendava o uso, mas eu sei que muitos pediatras não recomendam porque é um produto difícil de encontrar aqui no Brasil. Ele não vende aqui nas farmácias, mas eu sei também que ele é comercializado por alguns sites, por alguns vendedores aí no Mercado Livre. Então, assim, se você tiver segurança de que está vindo de uma procedência
certa, que não é um remédio falsificado, eu acho que vale a pena comprar. Ou então, se você conhece alguém que esteja viajando, pede para trazer. Isso daqui realmente, olha, comprem, Colic Calm, tenham em mãos, é um remédio 100% natural, não tem qualquer problema em dar remédio para o bebê e funcionou. Foi a única coisa que a gente dava e tinha certeza que ele ia ter um alívio imediato e praticamente cessaram as cólicas dele. Eu gostaria de acrescentar também a todas essas medidas que a gente já falou, uma que é bem antiga, que possivelmente a sua avó vai falar a respeito disso, que são as massagens, tipo bicicletinha, de você ficar encolhendo a perna do bebê, esticando. Isso funcionava também por aqui. Toda vez que eu fazia essas massagens, estimulava bastante ele e ele expelia gases. Muitas vezes também eu colocava ele de bruços aqui na palma da minha mão e eu pegava bem aqui assim no abdômen dele e apertava, porque cabe numa palma, né, gente, tão pequenininho. Eu fazia esse tipo de movimento assim com a mão, que pegava exatamente aqui no abdômen dele e aliviava bastante. Então eu acho válido também essa tentativa. Em relação à Funchicória, que já me perguntaram, e alguns outros medicamentos, eu não usei, não cheguei a usar, porque como eu disse para vocês, eu fui apresentada ao Colic Calm, funcionou e eu parei por aí. Chás, Funchicórias e as outras coisas, eu acho sempre que tem que também perguntar para o pediatra. Mas vou confessar para vocês, assim, na época meu desespero era tão grande que eu acho que se o Colic Calm não tivesse resolvido, eu teria partido para outras coisas até achar alguma coisa que funcionasse ou então até passar esse período, porque realmente é um período de muito sofrimento para o bebê, mas eu acho que inclusive mais para a mãe, porque a gente vê aquela coisinha desse tamanhinho, se contorcendo tanto, chorando tanto e tirando a gente do prumo, porque a gente não dorme, fica com essa preocupação, cara, que eu estava atrás de alívio para ele. Então, eu acho que com responsabilidade a gente pode fazer as tentativas aí. Acredito que os medicamentos estão no mercado para nos ajudar. Não sou radical em relação a isso e eu com certeza na época iria atrás de qualquer coisa para aliviar as cólicas do meu filho. Bom, essa foi a minha experiência, eu espero ter ajudado e se você tiver uma receitinha ou um segredinho aí, compartilha com a gente que eu tenho certeza que outras mães vão acabar lendo aqui nos comentários e vão agradecer por qualquer dica que venha para trazer alívio para os nossos bebês. Um beijo, a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até lá!